No programa de hoje eu recebo a secretária de Saúde, a Crisley Gerevini, e também o professor de Educação Física, Fernando Araújo Souza, para um bate-papo sobre a terceira idade, afinal de contas, né, políticas públicas e ações voltadas às pessoas aí com mais idade, mais experientes. Afinal de contas, hoje inicia então a Semana Municipal do Idoso. Então, inicialmente cumprimento aí a secretária e obrigado por ter aceito nosso convite de vir abrir essa semana comemorativa então ao idoso, né, que é uma pessoa muito importante para a nossa sociedade, sobretudo para Nova Petrópolis, que é capital aí em longevidade no estado do Rio Grande do Sul. E certamente merece o nosso respeito, né, secretária? Seja bem-vinda. Obrigada Sócines. Bom dia aos ouvintes. Quero também te agradecer, Sócines, pela oportunidade, porque sei também essa semana você está acolhendo aí uma série de pessoas que vêm falar sobre esse assunto que muito nos honra e nos dá uma imensa responsabilidade a gente falar da terceira idade, que são pessoas que contribuem para a nossa sociedade, que nos ensinam muito, né? Então, devemos muito a essa população também. Bom dia, muito obrigada. E a gente tem que contribuir com eles também. A gente vai saber já do professor de Educação Física, então, Fernando Araújo Souza, esse trabalho que é voltado aí ao público, então, da terceira idade. Seja bem-vindo também, Fernando, ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, secretário, inicialmente, Semana Municipal do Idoso, a importância dessa semana aí, que tem várias ações voltadas, então, às pessoas mais experientes do nosso município, né? Exatamente. Esta semana, então, é a terceira, né, Sócines? Desde 2013 a gente vem promovendo e incentivando que eles façam ações, que eles construam essa semana junto com a Coordenadoria do Idoso, onde está à frente a Verônica, nossa professora, pedagoga, que acompanha, então, esse trabalho com os idosos. Eles constroem junto essas atividades dentro do que eles têm prazer de fazer, coisas que eles gostam de fazer junto às comunidades, junto à sociedade, junto aos seus familiares. E é uma maneira também da gente estar uma semana, né? Eu diria que a gente tem que falar da melhor idade em todos os dias do ano, mas dar especial atenção a uma semana do ano a essa população, né? Merecem. Essa população estimada em quantos? Deve estar uns 4, 5 mil habitantes praticamente, né? Não sei se tem números, mas numa conversa que tivemos aí há algum tempo atrás com a Verônica, ela citou algo nesse sentido aí. Tem um número bastante considerável, né? Peguei essa informação hoje pela manhã com a nossa enfermeira da Vigilância Epidemiológica, 3.870 idosos, precisamente pelo IBGE de 2010, nós temos hoje no município. 3.870, considerando que Nova Petrópolis tem em torno de 20 mil habitantes? 20.275. 20.275. É um percentual bastante significativo aí no nosso município, né? Tu sabe que no Brasil a população é de 13% da população total. A população brasileira, 13% são idosos. Nova Petrópolis está dentro dessa estimativa ou está mais? Está dentro dessa 12%, acredito que chega a esse número aqui. E a responsabilidade em termos de saúde pública, principalmente, aumenta, né? Quer dizer, por conta até da especificidade de trabalho que demandam esses idosos, que é um público, certamente a idade vem e as doenças vêm, mas vocês têm que fazer um trabalho para que essas doenças, se vierem, venham um pouco mais tarde e, se possível, preveni-las. Exatamente. E eu acho que é aí que entra também o próprio professor aqui, né, que está com a gente, né, Fernando? Exato. O trabalho que é realizado aí com saúde na parte física, em qualquer momento da vida é preciso se mexer. Exatamente, nunca é tarde, né, para a gente fazer atividade física. Bom, vale ressaltar aí a importância que a cidade dá em relação à terceira idade, de ter criado um espaço específico para a convivência da terceira idade, né? Que é o centro de convivência que fica situado no Parque do Imigrante. Né? Alguns grupos de terceira idade se reúnem lá, outros se reúnem na sua localidade, né? Por serem mais afastadas do centro.
desculpa. Mas todos têm o mesmo objetivo, que é a prática da atividade física e, acima de tudo, manter um convívio social tão importante que, às vezes, a gente vai perdendo quando a gente chega na idade da terceira idade, certo? A saúde física e mental, né? Exato, esse convívio social aliado. sempre favorece a saúde mental também, né? Viver Exato. em sociedade, eu acho que ajuda a pessoa. Nós seres humanos não somos criados aí para vivermos sozinhos, né? E os idosos precisam, acho que, desse apoio de vocês, eu digo de políticas públicas, né, secretária? Nós temos que cuidar muito do isolamento. As pessoas, às vezes, quando elas começam a sentir certas limitações, sejam visuais, sejam de fala, sejam de auditiva só, assim, nós temos muito isso, assim, a pessoa começa a se sentir inútil, se sentir, eu não sirvo mais para nada, eu não sirvo para ajudar em casa para o trabalho, a minha aposentadoria não dá para ajudar a família. Isso começa a gerar um sentimento de tristeza e de inutilidade. Então, eu acho que isso a gente tem que combater. As pessoas são importantes, sim. Elas já construíram, elas já trabalharam muito, né? Deus queira que a gente chegue, né, aos nossos 78 anos, que é a expectativa de vida hoje, né, em Nova Petrópolis é 78 anos, né? Não sabemos se vamos chegar com tantos fatores de risco, né, que nos rodeiam, mas eu acho que sim, todos são importantes, e a gente da saúde, a gente tem que estar atento para esse isolamento. O professor estava comentando comigo ali fora que a prática de atividade física é importante, mas o convívio social é o principal e é o que ele observa nos grupos. Quantos grupos hoje existem, professor Fernando? Existem ao todo na cidade hoje 11 grupos. 11 grupos. 11 grupos de terceira Aonde idade. eles estão aí? Vamos compreender. Várias localidades. Praticamente todo município tem um grupo próximo. Exato. Cada localidade tem um grupo próximo. Na verdade, só para a gente compreender. O professor falou agora de 11 grupos de terceira idade. De terceira idade. Mas eu não sei se você perguntou isso ou se você perguntou os grupos de atividade física que ele faz. Vamos explorar os dois, então. Esses okay. que tu te refere são de terceira idade. Isso. São de terceira idade. E os grupos de atividade física? São em 13 localidades. 13 então, localidades. Há mais de atividade física do que propriamente os porque daí grupos... a gente engloba também outras idades, né? Que não é voltado só para o público terceira idade. Não é voltado só para o público Mas terceira eu percebo, professor Fernando, passando, principalmente o local que eu acho que ainda hoje funciona, junto ao Moinho Rache, né, tem um grupo ali, né? Sim. Que majoritariamente são pessoas, não digo de terceira idade, mas pessoas que já estão da fase adulta, né? Já se encaminhando para a terceira idade, meia idade para cima, né? É mais comum, então, nesses grupos, as pessoas de mais idade participarem? Exatamente, né? Nos grupos que eu atendo a gente tem cerca de 200 atendimentos semanais ao todo, certo? Desses atendimentos, 60% são de terceira idade. 60% terceira idade. Isso. E por que esse pessoal da terceira idade procura mais do que as pessoas mais jovens? Há um grau de conscientização maior nessas pessoas ou o público jovem é que está deixando a desejar e deixando mais para o futuro? São dois fatores. O primeiro é esse que tu citaste, tá? Que é a conscientização, né? A pessoa já está mais madura, ela já tem mais consciência, né? E consequência das coisas. E outra em relação à disponibilidade de horário, né? Geralmente a pessoa mais jovem ainda está trabalhando bastante, né? Ainda tem uma outra atividade que às vezes não sobra o tempo para fazer a atividade física. Mas os horários não são em horários comerciais, né? Você tem horários comerciais e tem horários que são do final da tarde e noite. Daria para um público mais jovem também adequar seus horários? Sim. Às vezes vem aquela questão de comodismo e também, tu tem razão, realmente, hoje a vida é corrida para todo mundo, e daí a pessoa acaba deixando, não vou fazer, vou depois, e acaba não indo. Né? A gente está falando aqui sobre o público terceira idade, mas a gente sendo a Semana Municipal do Idoso, ela não é apenas voltada para a pessoa idosa hoje. Todos nós queremos, né, como disse a secretária antes, quem sabe a gente chega até lá e ultrapasse essa marca. No Japão, dias atrás, estava observando aí uma reportagem, eu não sei precisar agora o número, mas é algo em torno de 30 mil pessoas com mais de 100 anos. Imagina a quantidade de gente com mais de 100 anos. Nós estamos querendo chegar aos 78
e alguma coisa, que é a média aqui na Petrópolis, né? Exatamente. Então é um público bastante grande. E tende a ser um público maior ainda no futuro aqui na Petrópolis, né? E eu acho que o grande desafio das políticas públicas, Sócrates, quanto a isso, é realmente a gente fazer ações que vão de encontro às necessidades desse público, entende? Porque são necessidades diferentes. Você vê a questão do acesso, a questão de ter locais de atendimento preferencial, por ser uma pessoa que não pode ficar muito tempo sentado esperando, por ser uma pessoa que tenha que ter um horário de descanso maior do que o trabalhador, né, mais jovem. Tem que ter cuidados, um olhar todo, tem que ter um ônibus para um transporte coletivo mais adaptado, com um banco que ele chegue. Tanto é que os bancos são feitos na frente do coletivo para justamente eles não terem o perigo de cair. A gente tem que cuidar das quedas, a gente tem que cuidar, porque são pessoas, a gente tem que cuidar da alimentação dessas pessoas. Então, acho que é um grande desafio aí para a saúde, para a educação, para toda a gestão, para toda a administração pública. Vocês, enquanto administração pública, essas políticas voltadas à terceira idade, têm um olhar especial? Como que vocês se organizam dentro dessa perspectiva de que há um número grande de idosos e tende a ser crescente esse público? Só assim, eu vou te dizer que tem muito por ser feito. Tem muito ainda para a gente evoluir, para a gente ter essa compreensão e dar esta atenção que realmente este público necessita. Eu acho que falta ainda muito evoluir nisso. Claro que a gente tem ações, os nossos grupos... Esses 11 grupos que existem, eles são unidos, eles fazem atividades, eles fazem visitas. A gente tem o Conselho Municipal do Idoso, eles fazem visitas aos idosos quando eles sabem de alguma ocorrência ou de algum idoso que não está saindo de casa. Então, tem ações feitas sim, mas eu acho que a gente pode melhorar, por exemplo, os atendimentos nos postos, a gente pode melhorar sim com esse público, a gente pode dar uma atenção melhor. Eu sempre vejo assim, sempre tem o que fazer, sempre tem o que melhorar. E o que falta para isso, secretária? Eu acho que a sensibilidade realmente, a capacitação, porque profissionais de saúde, eles têm a formação já para isso, né? Você vai atender desde o nascimento, desde a gestante, nascimento, famílias, você vai atender... O idoso faz parte dessa família, então a gente atende todos, a gente aprende a atender todos esses públicos. Falta mesmo a questão assim, de olhar diferente. Quando eu trabalhava ali no posto de saúde do centro, as pessoas às vezes chegavam e diziam assim, mas como é que eu vou ficar esperando aqui pela minha ficha se eu sou uma pessoa com mais de 60 anos, eu tenho direito a ser atendido antes. Não, tudo bem, vamos ver o que aconteceu. Mas tem o senhor e eu tenho mais 10 pessoas com idade também acima de 60 anos, quem é que daí eu vou atender primeiro? Alguém vai ter que esperar por alguém, né? Então, acho que falta a gente estabelecer isso, assim, que tipo de critério, né? E ter esse olhar, não deixar uma pessoa esperando tanto tempo sem dar satisfação. Eu acho que hoje, só assim, a gente aguarda no banco, a gente aguarda na fila do supermercado, a gente aguarda... em todos os lugares a gente aguarda. Mas se a gente sabe por que a gente está aguardando, se a gente tem uma satisfação, isso já é uma forma diferenciada de tratamento. Isso já é uma forma diferenciada de você atender ao público, de você tem que dar uma satisfação de por que aquela pessoa vai ficar ali 15 minutos, meia hora, 1 hora esperando um atendimento. Então, acho que isso, assim, vai de cada profissional. Mas a orientação da secretaria é que sim, que tenha esse olhar mais sensível para esse público, né, que a gente tem que cuidar. Humanizar mais esse atendimento na perspectiva do profissional, entender que aquela pessoa, dadas as limitações que acontecem nessa faixa etária, precisa ter uma atenção diferenciada. E aí que vem a caderneta do idoso. Vamos falar sobre ela. O que é essa caderneta, então? A caderneta do idoso, ela já tem há mais anos, mas a gente não implantou em Nova Petrópolis, porque ela tem várias características, assim, nós temos que trabalhar muito bem isso. Agora, em 2015, está sendo lançada uma nova caderneta, e ela é um caderno mesmo, é um caderno que serve de instrumento
para melhor atender o idoso. Norteia o profissional de saúde, ele vai olhar ali, porque tem vezes, às vezes, que tu até esquece de pedir como é que está isso, como é que está aquilo, então ali norteia, assim, mais ou menos o atendimento. Como é que tá as vacinas? Às vezes, numa consulta, o médico esquece de pedir se fez a vacina, se não fez, se quer fazer, por que não, os remédios que tomam. Então, tem uma série de informações que serve para o profissional, serve para o idoso, serve para o familiar. Eles saem, por exemplo, eles vão viajar com o grupo. Se eles carregam essas informações junto com eles, acontece qualquer coisa, qualquer profissional de um outro lugar vai pegar a caderneta, ali está tudo, o histórico de saúde, o que ele pode usar, se ele é alérgico a alguma medicação, se ele tem algum problema de saúde, ali está tudo escrito. Então, a caderneta, se ela for bem utilizada, tanto pelo profissional de saúde, quanto pelo próprio idoso, ela é um instrumento fantástico para a gente começar a melhorar, então, a qualidade de vida e para a gente oportunizar isso, essas informações serem mais coerentes. Esse instrumento, ele ainda não foi adotado pelo município, né? Ainda não, porque nós estamos esperando chegar do Estado. A gente já fez esse pedido e a gente está esperando chegar. Eu tenho até um modelo aqui que eu quero te mostrar, que é um modelinho... que a gente, para você ter uma ideia do que consta aí de informações. Mas ela vai vir um pouco maior e com mais espaço para escrever. Então, aí o que é importante? Que o idoso, quando receber essa caderneta, que ele olhe com seu familiar as informações que tem, que ele possa também estar preenchendo e que ele leve à unidade de saúde ou ao local onde ele vai ser atendido, sempre que for necessário que ele carregue isso junto, que ele mostre para o profissional e que ele peça para o profissional preencher essa caderneta. Muito bem. A princípio, a partir de quando vocês pretendem adotar? Assim que a gente receber os livretos do Estado, a gente vai começar a implantar. Muito bem. Eu estou lendo aqui, né? Tem, por exemplo, aqui essa caderneta de saúde da pessoa idosa, é o título, né? Tem a apresentação, né? Isso que ao segundo tópico, minha identificação com todos os dados, né, moram comigo as pessoas, né, endereço, quem mora com a pessoa, fico sozinho a maior parte do dia, enfim, tem uma série de informações. É muita informação. Bem interessante aqui. Uma avaliação sobre a saúde também, né, como que classificaria, como diria que a minha saúde meus problemas atuais de saúde são... Enfim, né, tem bastante informação bem interessante mesmo. É uma caderneta que ela só vai ser útil para todas essas pessoas se ela for usada corretamente e se ela for permanentemente atualizada, né? Porque hoje a gente está com alguma situação de saúde, mas a gente pode, amanhã ou depois, a gente ter passado por isso e tá bem. Então, ela tem que ser permanentemente atualizada, revista, ela tem que ser lida com atenção, porque se a gente também não lê, a gente não desperta o interesse e aí não vai dar certo. Eu sempre digo assim, a gente não pode ficar só dependendo dos profissionais de saúde fazerem as coisas acontecerem. A gente vai precisar do apoio também de toda a comunidade, dos familiares que têm os idosos em casa, tem que ler junto com eles, tem que preencher, para que a gente tenha esse dado concreto e que a gente padronize ações, né, de saúde. Qualifica melhor esse atendimento, compreende melhor a necessidade daquele idoso. Quem tem uma pessoa da terceira idade na família sabe que precisa ter uma atenção com aquela pessoa. Às vezes a pessoa fica um pouco mais esquecida, né? Mesmo que não tenha algum problema maior, mas a pessoa acaba, né, não recordando de questões do dia a dia que às vezes são importantes. Uma medicação, por exemplo. Né? A pessoa com seus 80, 90 anos precisa ter um acompanhamento. O familiar tem que estar atento também. A família faz parte dessa estrutura que dá condições de saúde ao idoso. É importantíssimo o apoio da família também, né, secretária? É importantíssimo. O apoio da família é fundamental. E que a família também possa recorrer a gente quando precisa, quando tem qualquer... O agente de saúde também que está na casa, às vezes pode estar falando com o familiar e com o idoso e está lendo junto e está ajudando, então, no preenchimento desses dados. E a família tem que, sim, dar o apoio, é fundamental. E os laços afetivos, né? Não tem quem substitua isso. Isso é importantíssimo para o idoso, para a saúde dele, para a saúde mental dele, né?
A família precisa acompanhar o idoso sempre, inclusive nas atividades físicas, lá nos grupos, professor Fernando? Não, normalmente eles têm autonomia para ir nas atividades. Mas eu digo, a família deve participar também? Pode participar, estão sempre convidados, né? Espaço para todo mundo sempre vai ter. Por exemplo, o filho pode levar o pai, deixar exato. A porta e buscar depois, mas também, se ele quiser, ele pode participar. As e atividades. Aí vale relembrar também, ressaltar a importância que tem o convívio dos idosos com o pessoal mais jovem, né? É uma troca muito rica, né? Se o pessoal mais jovem tem a sensibilidade, né, de ouvir, de conversar, tem muito a aprender, né, com os idosos, sem dúvida. Como que é para o idoso as atividades através dessa política aí, como é que se chama? Academias? Não, como se chama mesmo? Os grupos? Grupos, né, de atividade física. Isso. Como que é na prática para os idosos, afinal de contas, tem que levar em conta as suas limitações físicas, muitas vezes. Como que é na prática, no dia a dia, os exercícios? Como nós temos alguns grupos só de terceira idade, né, e tem grupos que também a gente tem, né, terceira idade e o pessoal mais jovem. Então, cada um faz os exercícios na sua limitação, né? Então, existem exercícios específicos para o pessoal da terceira idade, alguns são comuns, né, que podem ser feitos por qualquer idade, mas normalmente o pessoal idoso, até pela experiência que já tem, ele já sabe o que ele consegue fazer, o que ele não consegue, né, e a metodologia usada é justamente essa, né, uma metodologia que se torne uma atividade física prazerosa para todos que participam. Quanto tempo aproximadamente aí são as aulas? Aulas de 1 hora. 1 hora. 1 hora cada aulinha. Agora, se o idoso cansar, ele não é obrigado a ficar. Exato. Não, ele descansa, né? É difícil acontecer, né? Porque a metodologia empregada justamente, ela já tem a consciência da limitação de cada um, né? Nunca aconteceu, por exemplo, do idoso, né? Ou de qualquer outra pessoa desistir na metade ou não. Né? Os exercícios são bem selecionados para todas as faixas etárias. Muito bem, então. São 13 locais, então, no nosso município aqui. 13 locais de atividade física. De forma ampla, vamos dizer assim, para todas as idades. Só para idoso tem... Só para idoso, 11 grupos, no qual eu atendo um só. Apenas um? Apenas um. Qual o grupo que tu trabalhas? É o grupo Tempo Presente, que se encontra ali no Centro de Convivência, no Parque do Imigrante. Então, as atividades acontecem no próprio Parque do Imigrante? Isso, às terças-feiras, para este grupo, né? Para este grupo. E as pessoas que fazem parte de outros grupos, de outras localidades, fazem as atividades junto com a comunidade em geral. Não é específico para a terceira idade, mas eles também fazem junto com as outras pessoas. Haveria necessidade, ao teu ver, dentro dessa perspectiva que já falamos aí de aumento populacional desse público da terceira idade, até porque está vindo muita gente morar para cá também, tem escolhendo Nova Petrópolis para viver como essência, né, como literalmente viver a terceira idade. Afinal de contas, vem buscando qualidade de vida, segurança, né, enfim, aquilo que se tenta fazer quando se aposenta. Agora eu quero viver a terceira idade, agora já contribuí aí com a Previdência, né, já fiz um capital aí, deixei meus filhos bem encaminhados, estão todos grandes, agora eu quero viver. E muita gente escolhe Nova Petrópolis, literalmente, para vir aqui e residir e viver. Acredita que faltaria, é possível, é necessário avançar mais, assim, voltando grupos específicos para a terceira idade, ou por enquanto atende essa demanda? Não, sem dúvida. A gente não consegue atender toda a demanda ainda, tá? Mas a Secretaria de Saúde já está mobilizada, né, no intuito de conseguir ao menos 1 ou 2 profissionais para que a gente consiga aumentar o atendimento nesse público. Faltam profissionais, secretária, a princípio... Na verdade, eu acho que evoluiu muito, né? Só assim dizer, esse projeto Vida Ativa, ele já vem há muitos anos acontecendo e agora a gente teve a oportunidade de contratar pelo concurso público o Fernando, né? Esse tipo de atividade e o professor de educação física, ele é um profissional que ele não está contemplado na Secretaria de Saúde, ele está contemplado na Secretaria de Educação para as escolas. Então, às vezes, porque tu tem que ter perfil do profissional. Fernando, você me permite aqui falar,
que desde que o Fernando entrou com a gente, eu só recebo elogios do trabalho dele, Sócines. Ele é uma pessoa que ele se integrou neste projeto, ele consegue olhar para a comunidade e ver a necessidade daquele grupo e desenvolver atividade pertinente àquelas pessoas que estão ali. Ele tem um respeito pelo ser humano, a gente nota que é um profissional que quer que as coisas evoluam e melhorem. Eu acho que isso é fundamental no profissional. Então, agora a gente está tendo essa oportunidade de ter um profissional, antes eram cargos de confiança que a gente fala, então, aí daqui a pouco a pessoa sai, salários baixos, que não motivam, muitas vezes profissionais que estão saindo da universidade, estão chegando, então pegam às vezes um cargo desses para justamente se firmar na profissão e aí depois acham outras oportunidades e vão embora. Então agora a gente, a princípio, o Fernando tem intenção de ficar com a gente e a ideia é que a gente amplie essa carga horária, porque ele tem 20 horas só conosco, né? Então a gente tem que ampliar essa carga horária dele ou contratar, então, outros profissionais. Ele está vinculado à Secretaria de Saúde e Educação? De Saúde. De Saúde. Então, o primeiro profissional de Educação Física é vinculado à Secretaria de Saúde. Vinculado à Secretaria de Saúde e agora com as academias de saúde, Sócines, que isso também vai nos obrigar a ampliar este quadro de profissionais. Eu tenho que contratar profissionais para atuar, porque eu também não posso tirar o Fernando dessas localidades onde ele já atua. Quantas academias de saúde serão? São 2 que estão prontas. Da Vila Germânia e aqui do Logrador. Aqui do Logrador. Estão prontas. A parte estrutural, física está pronta. A parte física está pronta. Tem algumas coisas, alguns detalhes que a gente tem equipamentos, enfim, que a gente ainda tem que acertar e colocar para a gente fazer a inauguração. Quando que elas iniciarão aí as atividades? Olha só, assim, a gente quer iniciar ainda no mês de novembro, mais tardar dezembro aí a gente quer estar iniciando. Como que será, assim, como serão essas academias? São locais onde a população poderá fazer atividades orientadas. Exatamente. A gente vai ter horários, então, daqui a pouco vai ter uma modalidade lá de ginástica, né? Vai ter a yoga, às 4 da tarde, segunda-feira tem a yoga. Então, vai ser momentos que daí a comunidade procura aquele local para fazer a sua atividade física. É amplo a faixa etária é ampla, não é só um público específico? Não. A gente pode até criar momentos, agora vai ser horário, né? Grupos da terceira idade, então vai Exato. Naquele horário, porque daí você direciona exercícios para aquele público. Adolescentes que querem outro tipo, uma ginástica mais rápida, mais rítmica, mais intensa, né? Outro é o público, de repente, então acho que a gente pode, isso está aberto ainda para sugestões e criação. Muito bem, secretária, obrigado pela participação aqui e também ao professor Fernando aí. É certamente um trabalho muito importante que vocês realizam, focando aí o público da terceira idade. Deixa o espaço aí para alguma consideração que a gente não tenha abordado aqui no nosso programa ainda. Eu quero lembrar o Fernando, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que tu tem que falar do câmbio, Fernando. Isso, hoje, já ia pedir, no meu momento eu ia falar do câmbio. Pode ser agora? Pode ser, fica à vontade. Então, eu queria deixar um convite aqui, aproveitando a audiência da rádio, que hoje, a partir da 1h, a gente tem os jogos de câmbio no ginásio da Escola Frederico, né? É um esporte, para quem não conhece, é um vôlei adaptado para a terceira idade, mas hoje todos estão convidados, mesmo que quem não faz parte dessa faixa etária ainda, está convidado a conhecer o câmbio se não conhece ainda e passar uma tarde inteira lá jogando câmbio e se divertindo. Hoje é tarde, então. Muito bem, feito o convite. Quem chegar é bem-vindo. Exatamente. Eles têm um grupo que é fiel, assim, Exato. que eles treinam só, assim, e eu acho importantíssimo, assim, esse trabalho com eles, e eles vão até para os jogos, né, estaduais. Jogos de integração dos idosos. Em Tramandaí, então, em novembro. Eu acho bem importante e a gente fica bem orgulhoso, assim, porque eles vão num grande grupo para lá representar o município, né? Então, acho que é bem importante, sim, lembrar. Representa o município que é a capital da longevidade no estado do Rio Grande do Sul, ainda é, né? Desbancamos aí Veranópolis, Veranópolis, né? Somos o primeiro lugar e tem que honrar esse título, né? Certamente com ações, com políticas, né? Sempre há o que fazer, mas tem um trabalho bem interessante que vocês desenvolvem aí, essas academias certamente serão um plus, né? Algo a mais aí. E aquilo que tu falaste até, né, secretária? Do próprio profissional, né, ter atenção, ele mesmo, se sensibilizar mais com os idosos, respeitar essas pessoas que atingiram essa faixa etária e precisam ter uma atenção especial. Acho que certamente isso colabora para que
hajam a melhor qualidade de vida para as pessoas e elas vivam mais, mas não apenas mais, melhor. É isso que se busca, né? São pessoas que nos antecederam na sociedade, eu acho que merecem todo o nosso respeito, independente de quem seja. E eu acho que o que nós precisamos, Sócrates, no dia de hoje, na situação atual que nos encontramos de todas as formas, é se colocar no lugar do outro. Acho que se a gente puder ter a capacidade de fazer isso diariamente, eu acho que a gente consegue mudar o nosso dia a dia. Sempre se colocar e sempre ter esse olhar assim de humildade, de compaixão, de bondade, né, de generosidade. Acho que isso falta um pouco hoje em dia no nosso dia a dia. A gente precisa desse conforto, a gente precisa disso às vezes, né, ainda mais a gente que trabalha com bastante lidando com a doença, com a dor, né, com o sofrimento, com as queixas e com os pedidos, né, as pessoas sempre se dirigem a nós para nos pedir, né, e então a gente precisa sim desse olhar, desse carinho, e eu espero e desejo imensamente que com essa responsabilidade imensa que a Secretaria de Saúde e Assistência Social tem em cima da população idosa, espero que a gente possa contribuir aí e com essa população de Nova Petrópolis porque merece. Muito bem, secretária Crisley Gerevini, obrigado pela participação. E também agradeço aí a participação, Fernando, obrigado pela participação aqui. Obrigada aos ouvintes pela paciência e ter nos escutado aí. Estamos à disposição na Secretaria para qualquer dúvida, sugestão, crítica. Sócrates, muito obrigada por tu abrir o espaço para nós essa semana.